Neste vídeo, instalarei folhas de policarbonato no telhado de uma pérgola que construí anteriormente. Consegui todos os componentes para o meu telhado de uma empresa local e falarei sobre eles conforme o projeto avançar. Estas são as folhas de policarbonato de 10 milímetros de espessura, 2,5 metros de comprimento por 600 milímetros de largura. Esta é a espessura indicada pelo fornecedor para o meu projeto. Ao desembalar as folhas, descobri que mediam 604 milímetros de largura, exigindo ajustes nos espaçamentos das vigas na pérgola para minimizar os cortes nas folhas. Também considerei um espaço para expansão entre as folhas e a largura das barras de vidro da viga, mas falaremos mais sobre isso adiante. O primeiro componente a ser instalado é a seção F de alumínio. Durante pesquisa sobre componentes de telhados de policarbonato, vi pessoas instalando-os ao lado das barras de vidro. Porém, o fornecedor informou que esse método é recomendado para a seção F de plástico, mas desnecessário para a seção F de alumínio, que é forte o suficiente para segurar a folha sozinha. Optei por economizar algum dinheiro, já que as barras de vidro não são exatamente baratas. Com meu medidor de ângulo já ajustado para o ângulo de 5 graus da inclinação do meu telhado, aproximadamente 1:12, posso marcar uma linha no final e cortá-la com minha lixadeira angular. Posso oferecê-lo à minha parede. Não é um encaixe perfeito, mas será siliconado mais tarde, então estará bom. Na outra extremidade, marco o comprimento, deixando uma saliência de 50 milímetros alinhada com a viga frontal. Em seguida, meço a parte que segura a folha, com cerca de 15 milímetros de espessura, e marco um ângulo ou afunilamento no final, apenas por achar que ficaria mais bonito do que cortar quadrado. Corto a forma com a minha rebarbadora. Assim, posso limar a rebarba e deixar a borda lisa. Então eu posso ajustá-lo. Para isso estou perfurando furos guia e usando alguns parafusos de treinador de 40 milímetros. Eles podem ser exagerados para essa aplicação, mas estou usando esses porque sobraram de um projeto anterior, e sei que são bons para uso externo, poupando-me de comprar algo novo. Adicionei silicone antes de colocar os parafusos para evitar que a água penetre na madeira. Adicionei 5 no total para fixar o comprimento, espaçando-os igualmente por estética. Em seguida, aplico um pouco de silicone no encontro com a parede. É complicado aplicar isso enquanto seguro uma câmera, mas consegui. A extremidade da folha de policarbonato que encontra a parede precisa ser selada para impedir a entrada de insetos ou sujeira nas flautas. Comprei uma fita de alumínio para isso, mas as folhas já vieram seladas, poupando-me trabalho. Aqui ofereço a primeira folha para marcar o comprimento necessário para corte. Removi um pouco do filme protetor que estava enrolado e usei minha guia e um esquadro de velocidade para garantir o corte em ângulo reto com a folha. A serra de trilho funcionou bem para cortar a folha no comprimento. Você também pode usar uma serra circular, tico-tico ou manual para isso. Quanto mais dentes a serra tiver, mais limpo será o corte. Havia rebarbas nas ranhuras da folha, então as removi com o aspirador. A parte inferior da folha também precisa ser selada, mas uma fita de tecido respirável é a melhor escolha, pois permite a passagem de ar, o que ajuda a evaporar qualquer umidade que possa entrar. Comprei na Amazon e deixarei os links abaixo. Posso retirar o revestimento e aplicá-lo na largura da folha. Essas folhas têm proteção ultravioleta, então elas têm um lado certo e um lado errado para cima. Este diz para sempre instalar com este lado para cima. Então, é isso que farei. Não entendo o que significa ou fora. Não faz sentido para mim. Aqui estou instalando na seção F. Para fixar o outro lado, vou precisar de barras de vidro apoiadas por vigas. Uma parte de alumínio é fixada na viga, deixando alguns milímetros de cada lado da folha para permitir sua expansão e contração. Deixei aproximadamente 4 milímetros de cada lado da folha. Para fixar a parte de alumínio, uso um pouco de silicone e um parafuso de deck. Novamente, porque eu tinha alguns sobrando e eles são bons para uso externo.
A chance de umidade entrar nesta barra de vidro é pequena, pois a tampa é colocada depois. Isso é um pouco exagerado, mas como o silicone estava à mão, eu o usei mesmo assim. Os parafusos não devem estar a mais de 100 milímetros das extremidades da viga e a mais de 500 milímetros de distância entre si. Então posso cortar o excesso da barra de vidro. É mais simples cortar no tamanho antes de instalar no telhado. Neste momento, estou entendendo como tudo se encaixa, mas farei assim daqui em diante. Então eu posso encaixar essa cobertura de plástico na borda frontal das folhas. Isso faz algumas coisas. Tem uma borda de gotejamento para permitir que a chuva escorra do telhado, paradas para garantir a entrada de ar no final das folhas para evaporar a umidade, e dá às extremidades das folhas um visual mais acabado. O material é cortado no comprimento, e eu aplico um filete de silicone sobre a borda superior da fita respirável antes de adicionar o acabamento. É difícil fazer isso enquanto seguro uma câmera, por isso o trabalho está ficando ruim. Vale lembrar que é crucial verificar se o silicone é compatível com policarbonato antes da aplicação, já que alguns tipos podem prejudicar as folhas. Como visto, este está adequado. Alisei com o dedo para remover o excesso, e então posso deslizar a tampa final. Descobri que havia espaço suficiente para encaixar a extremidade do fechamento da folha na seção F, dando um visual mais acabado. Mas é importante ainda deixar uma lacuna no final para permitir a passagem de ar. Posso descascar o filme e você pode ver que optamos pelo acabamento opala, quase branco, escolhido porque não amplifica tanto o calor do sol quanto as folhas transparentes. Antes de avançar, quero garantir que o selo de borracha esteja bem encaixado na ranhura de alumínio dos dois lados, pois, depois que a próxima folha for colocada, o acesso ficará mais difícil. Com a primeira folha instalada, senti que tinha descoberto como os componentes se encaixam. Então, cortei todas as barras de vidro no comprimento para instalá-las da mesma maneira. Quando a próxima folha é colocada em cima, posso me inclinar sobre ela para instalar a barra de vidro entre ela e a folha anterior. Deveria estar usando um martelo de borracha em vez da mão para instalar a tampa de plástico. Veja como o acabamento plástico se encaixa na barra de alumínio, travando a folha com as vedações de borracha. Um design inteligente. Então, avançando, esta é a penúltima folha sendo colocada. Agora estou usando a ferramenta adequada para o trabalho. Fiz o desenho da pérgola antes da entrega das folhas de policarbonato e acessórios, e na época tive que estimar a distância entre as vigas, pois não sabia quanto espaço deixar para as barras de vidro que ficam entre as folhas. Apesar de eu não encontrar uma resposta na internet, adivinhei que precisaria deixar cerca de 15 milímetros, o que acabou sendo exatamente o que eu precisava. Também estimei a folga de expansão entre as barras e as folhas, pois as informações online variavam consideravelmente. Ademais, as folhas entregues mediam 604 milímetros de largura, em vez dos 600 milímetros solicitados. Portanto, apesar das muitas variáveis e informações contraditórias na internet, minhas estimativas de desenho não estavam muito distantes da realidade. Precisei aparar uma pequena quantidade da largura da minha folha final, cerca de 12 mm, mas era tão pouco que não me preocupei em aparar cada folha para garantir que todas parecessem esteticamente corretas, pois o olho nunca notará que uma folha é ligeiramente menos larga que as outras. Então, estava bom. Após encaixar a última folha, instalei as tampas finais da barra de vidraça. Como eram grandes e pareciam bobas, decidi cortá-las pela metade. Estou usando este cortador com uma lâmina de faca instalada. Não tenho certeza de como esses são chamados. Meu tio me deu isso e eles são bem úteis. Eles se encaixam no lugar com fricção, mas posso adicionar uma gota de silicone depois. O trabalho final foi instalar algum revestimento onde o telhado encontra a parede. Tive sorte, ou pensei que tinha, pois eu podia acessar o telhado acima para instalar.
Não tenho certeza de como você faria isso sem acesso de cima. Acho que precisaria instalar a fita pouco a pouco, conforme adiciona as folhas. Comprei uma fita de revestimento na Amazon, deixarei o link na descrição. Admito que fiz um trabalho bastante ruim ao instalar essa fita. Alinhá-la enquanto estava pendurado de cabeça para baixo provou ser difícil. Para melhorar a aparência, felizmente eu tinha fita suficiente para colocar outra camada, fechando a lacuna entre a placa de fachada no bangalô e o revestimento, deixando tudo mais arrumado. Depois, só precisei aparar as pontas para finalizar. Quero contar sobre um erro que cometi neste projeto. As folhas ficam mais altas nas barras de vidro do que na seção F. Eu deveria ter levantado a seção F uns 6 milímetros. Mas não fiz isso com a primeira que instalei, então as folhas não estão perfeitamente alinhadas. Pensei em mover para cima, mas para ser honesto, isso não me incomoda tanto, e minha esposa nem notou, então é bom o suficiente para mim. No entanto, eu o levantei um pouco ao encaixar a próxima peça da seção F, usando alguns calços de vidro para pelo menos nivelar um lado, e quero terminar respondendo a algumas perguntas que espero que me façam nos comentários. Primeiro, eu deveria ter instalado aqueles parafusos com capas de chuva na viga frontal entre as vigas do telhado. Mas não tenho certeza se fiz isso. Eu queria evitar adicioná-los porque não gosto da aparência deles, e aumentam a chance de umidade penetrar na madeira com o tempo quando falham. Quando perguntei à empresa de onde comprei as chapas, eles disseram que para chapas de 600 milímetros de largura eu deveria conseguir me virar sem usá-las. Mas qualquer vão maior que isso definitivamente precisaria delas. Então, decidi confiar no conselho deles. E vamos ver como vai ser. Eu também olhei as instruções de instalação do fabricante das chapas que comprei, mas não encontrei uma resposta. Eu poderia adicioná-las retrospectivamente, mas preferiria não ter que fazer isso. Se alguém que está assistindo a este vídeo souber a resposta, por favor, me avise. Também pode ser perguntado se vou adicionar calhas na frente para captar a chuva do telhado e, novamente, não tenho certeza. Eu preferiria não fazer isso, pois precisaria ter um barril de água ao lado da pérgola. Não há outra maneira de direcionar a calha para nossos sumidouros existentes sem desenterrar o pátio que acabei de construir. Algo que eu deveria ter considerado desde o começo. Estou atento, já choveu um pouco, e acredito que ficará tudo bem sem a calha. Pode ser demais se chover muito, mas o pátio é inclinado para longe da casa. Então, a maior parte da chuva que teria caído onde a pérgola está agora, acabaria fluindo para essa área de qualquer forma. Se a água começar a se acumular, provavelmente ficarei um pouco preocupado com a base dos meus postes de madeira. Mas sim, como eu disse, vou continuar de olho. O telhado ficará bem com neve em cima? Não tenho certeza. Acredito que as folhas vão ceder um pouco com a neve, mas o telhado tem inclinação suficiente para que ela não fique por muito tempo, e as folhas devem voltar à forma original após o derretimento. Sinta-se à vontade para me informar nos comentários o que você acha melhor. Eu poderia adicionar suportes entre as vigas para ajudar a sustentar o peso das folhas, mas preferiria evitar isso. Vou publicar outro vídeo sobre o custo total do trabalho para o pátio, a pérgola e todos os materiais de cobertura. Se deseja adivinhar o custo total, deixe suas respostas nos comentários. Criarei um prêmio para quem chegar mais perto e revelarei no próximo vídeo. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal para mais conteúdo semanal. Para apoiar o canal, ter acesso antecipado aos vídeos, conteúdo exclusivo, planos de projetos gratuitos, listas de cortes e crédito no final dos vídeos, confira os links na descrição para a página no Patreon e a associação ao canal do YouTube. Obrigado por assistir.